Patinhas para o alto! Eu sou Vega Cat e você sabia que hoje é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos? Se você tá seguindo a gente lá no Insta, com certeza você já tá atualizadíssimo sobre essa data no Agenda Furry. Se você ainda não segue a gente, aproveita para seguir a gente por lá. A gente tá postando muita coisa legal. E se você gosta de curiosidades furras, aproveita para já deixar aqui embaixo nos comentários qual próxima curiosidade furra você gostaria de ver por aqui. Já vai deixando o like nesse vídeo que a gente trouxe muito material legal. E para homenagear as produções nacionais, eu trouxe aqui 3 produções nacionais furries pra gente falar um pouquinho. Antes de começar esse vídeo, vamos falar de um jogo sobre histórias. E histórias sobre sonhos, onde o nosso amigo Troy terá de passar por altos e baixos para descobrir qual é o seu maior sonho. Acompanhe ele nessa incrível jornada em Cat City, uma história sobre sonhos, da Install Entretenimento. Você pode ajudar na produção desse incrível sonho no site do Ko-Fi e seguir a Install Entretenimento em todas as suas redes sociais. Install Entretenimento, bem-vindo ao novo, bem-vindo a Install. E a primeira produção nacional que a gente vai falar é sobre Odimit. A gente já falou um pouquinho de Odimit quando a gente trouxe o convidado Assir Gomes lá no Furtalk para falar um pouquinho da sua produção de Odimit e Tracar. Você pode conferir trechos do Furtalk aqui no YouTube ou conferir ele na íntegra lá no nosso Spotify. E fica ligado também para as próximas lives que traremos outros convidados no nosso quadro Furtalk. Odimit, ou Operação de Destruição de Aliens e Imbecis do Mal, é uma webcomic de 2014. 4 anos depois foi lançada a sua versão física. Essa edição que eu tenho é a primeira versão de 2018. Toda a produção foi feita pelo Assir Gomes. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar dessa versão física é o trabalho que ele teve na parte gráfica, né? Como vocês podem ver, a capa, ela é uma capinha um pouquinho dura, né? Mas ainda assim maleável. A impressão, eu achei uma impressão muito boa, bem detalhada. Conversando em off com a Assir, ele falou que teve um pouco de dificuldade para poder encontrar um material bom para impressão. O trabalho dele eu acho que ficou muito boa, a impressão ficou muito boa mesmo. Não só na capa, como também na própria história mesmo. Como vocês podem ver. E vocês já conseguem ver que a história é bem animada, né? É muita ação, aventura, tudo de super-heróis. Se você gosta de histórias de super-heróis e ficção científica e aliens, tenho certeza que vai adorar essa história. Bom, mas do que trata essa história? O que aconteceria se o mundo fosse invadido por alienígenas? Os protagonistas Rita Olivares e Alexandre Saranotti reativam um antigo projeto de defesa, criar o Esquadrão Odimit, um grupo de heróis, ou melhor, nem tão heróis assim, selecionados para combater os aliens. Risto, Mikhail, Annie e Peter são os selecionados para serem os heróis dessa história. A linguagem possui um pouco de palavrões e humor sarcástico. Por isso eu recomendo que seja uma classificação mais 16. Já o Jornada é uma coprodução do Assir, Bry Furlong e Léo Baca. São 3 histórias diferentes, no qual vão falar sobre jornada. Certo dia, 3 pessoas decidiram fazer uma coletânea de quadrinhos. Entre muitas discussões, acharam um tema em comum: jornada, que cada autor decidiu interpretar à sua maneira. Foram meses de trabalho entre idas e vindas, contratempos, risca, apaga, refaz, salva o arquivo, mas valeu cada instante. 3 jornadas diferentes e em lugares diferentes, no tempo e no espaço, cada uma carregada de significados e descobertas. O resultado você confere nas próximas páginas. Boa leitura! Bom, como vocês podem ver, então, Jornada vai trazer 3 histórias diferentes. Uma jornada do Assir, uma jornada do Léo Baca e outra jornada do Bry Furlong. Se você gosta de fantasia, ficção científica, eu tenho certeza que você vai adorar ler essas histórias. Ambas dessas leituras foram adquiridas com o nosso amigo Assir, mas você pode saber também um pouquinho mais sobre Odimit e Jornada nos links que eu tô deixando na descrição. Mas não é só a versão física não. Odimit também tem a versão web, então a gente vai estar deixando na descrição o link para você acompanhar online essa história. O nosso amigo Assir vai falar um pouquinho pra gente sobre as suas produções, então bora lá assistir o vídeo. Sou autor das histórias em quadrinhos Odimit e Tracar.
eu queria falar um pouquinho das referências ali em O Diamond. Eu me inspirei bastante em Power Rangers, especialmente as temporadas SPD e RPM, por causa do estilo de humor. Eu trouxe referências dessas temporadas e outras produções de Tokusatsu, como Jaspion, Kamen Rider, Ultraman, Ryukendo, e alguns mangás de super-heróis, como Boku no Hero Academia e One Punch Man. Mas você também consegue encontrar ali algumas referências de outras produções que não tem nada a ver, ou pouco. Por exemplo, filmes, desde Pulp Fiction até mesmo Cidade de Deus. Alguma referenciazinha, sempre uma outra coisinha, um detalhezinho tem. Inclusive, tem algumas referências ali que fazem uns easter eggs aí para as próximas edições de Odart. Dá uma olhadinha. E eu sempre gostei dessa mistura também, e inclusive também na parte de músicas ali. Algumas músicas que eu ouço ali enquanto eu tô produzindo, sempre tem alguma referência nisso. Inclusive, uma música ali, mais ou menos conhecida aí, é o título da próxima edição de Odart. Fica a dica, logo vai ter mais novidades. Muito bom, amigo. A gente tá aí acompanhando as suas produções e esperamos que logo logo você possa trazer mais produções na versão física. Mas continuando nas web produções, uma outra sugestão de web em quadrinhos que eu tenho para falar para vocês é o The Movie Makers, do Theo Hernan. No ano passado ele lançou essa incrível obra totalmente gratuita. The Movie Makers conta a história de estudantes do ensino médio que terão que realizar uma produção audiovisual. O problema é que eles não são necessariamente o melhor grupo para realizar esse projeto. Você pode se divertir com Mel, William, Jane, Matt, Anna e dentre outros. Recentemente foi confirmada uma segunda temporada do HQ. Vamos ver o que Theo tem a dizer sobre a sua produção. Olá, tudo bem? Meu nome é Theo da Paz Herman e eu sou o autor do quadrinho The Movie Makers. E eu fui convidado aqui pelo Pulinho e pela Vega para falar um pouco sobre as minhas inspirações e referências para minha comic. Pois bem, de partida, creio eu em minha profunda análise da minha memória que já não é lá muito boa, The Movie Makers foi criado por um sentimento de liberdade narrativa que eu estava precisando em uma época em que eu mesmo, de forma muito estúpida, havia me limitado narrativamente com a versão beta de The Movie Makers, que se chamava William e Mel. Ainda inspirado pela magia das sitcoms de criar um sentimento de conforto para o telespectador, eu acho que eu posso dizer que a principal inspiração e referência para The Movie Makers é a série de comédia Community, que, na minha opinião, é a melhor série de comédia que já foi feita. Uma fonte de inspiração um pouco mais recente é The Office, que tem excelentes personagens e, atualmente, para mim, chega a estar no mesmo nível de Community. Meu amor pelo audiovisual foi o que direcionou o tema narrativo dessas histórias, e eu tento manter The Movie Makers o mais próximo de uma linguagem audiovisual do que de uma linguagem de quadrinhos, mas eu entendo as limitações que uma comic pode trazer. The Movie Makers já está com uma sequência em andamento, com uma série de novas inspirações que resultaram nessa nova narrativa. Nossa, muito legal, amigo. A gente tá muito feliz que você teve um tempinho aqui para falar um pouquinho sobre a sua produção. E a gente tá acompanhando o The Movie Makers, esperando a segunda temporada. E também muito felizes de ter feito uma participação especial no The Movie Makers na temporada anterior. E esse foi o vídeo de hoje. Nesse mês você acompanhou a hashtag Furries no Oriente. Mas a gente não podia deixar de falar sobre HQs nacionais nesse dia tão importante. Obrigada por terem ficado até aqui. Não deixe de dar um like e compartilhar com outros furritos e não furritos. Bora fazer esse canal crescer ainda mais. Então não deixa de se inscrever. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.